Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Eu vou retirar minha máscara para ficar um pouco mais fácil de falar, porque quem usa óculos e fala com máscara é bem complicado, principalmente que a gente vai precisar ler aqui. Bom, para nós darmos início à palavra desta manhã, vamos estar orando, para que o Senhor toque os nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, fale aos nossos corações, aquebranta-o, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Eu achei interessante que, refletindo nessa música que tocou nesta manhã, Porque Ele Vive, faz muita ligação com a palavra desta manhã. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos 23, para a gente começar a palavra desta manhã. O Salmo 23 é um salmo bem conhecido. Para a maioria das pessoas, se eu falar, ela consegue me recitar esse salmo de cor. Mas eu creio que a leitura desse salmo tem sido feita de maneira mecânica. O que é isso? Quando a pessoa lê sem parar para refletir sobre o que está escrito aqui. Então, para nós iniciarmos a palavra desta manhã, que fala sobre a nossa dependência para com Deus, eu quero começar com uma leitura diferente do Salmo 23, para que você se atente a alguns detalhes que muitas vezes passam batidos nessa palavra. Eu vou ler aqui e você acompanhe, para ficar mais fácil. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O foco aqui, para que nós entendamos o Salmo como um todo, esse cântico de Davi, é nós focarmos no primeiro versículo, que a gente lê tão rápido e usa muitas vezes até como um mantra de um Deus que irá nos servir para todas as coisas. A gente diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como se fosse algo que eu digo e de repente Deus vai enviar tudo na minha vida. E não. A intenção do salmista não era essa. Sinto te desapontar. Se você usava esse versículo como esse mantra em que Deus vai te servir em tudo na sua vida, foi uma leitura errada que você teve. O que o salmista queria dizer é mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Ou o Senhor é o meu pastor e isso me é suficiente. Olha que coisa impressionante. Essa era a intenção de Davi naquele momento de falar esse cântico. Ele não estava dizendo que Deus iria dar para ele tudo que ele precisa, que nada faltaria na vida dele. Não. O sentido que Davi falava era o seguinte: se eu tenho o Senhor na minha vida, se Deus está comigo, isso é tudo. Isso é suficiente. Eu não me preocupo com mais nada. O que isso significa? Não é que a gente vai receber todas as coisas, mas que o Senhor é todas as coisas para nós. Olha como fica diferente. Em um momento, a gente lê como se Deus nos servisse a tudo. Mas o correto é nós vermos que Deus é tudo. E quando nós entendemos que Deus é tudo,
nós não temos falta de nada. Ou seja, o nosso foco ele muda de lugar. A gente, ao invés de olhar para as coisas que a gente precisa, a gente olha para Deus e vê que Ele é tudo que a gente precisa. E isso faz uma diferença gigantesca. Porque se você muda o seu foco, você começa a perceber que, opa, pera, todos os meus cuidados, todas as minhas preocupações são desnecessários. Se Deus está comigo, por que eu estou andando tão preocupado, tão desesperado, muitas vezes ansioso, sem alento, sem esperança, ou preocupado com um dia que irá vir ou coisa e tal? Se Deus é suficiente para mim, nada mais me preocupa. Quando nós entendemos isso, o resto do salmo fica mais, como fala, compreensível. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas de justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então o salmista fala que, olha, eu vou viver a minha vida normalmente. E se em algum momento eu passar por algo difícil, se eu passar por um ambiente de morte, por uma época ruim, eu não tenho que ficar preocupado, porque Deus está comigo. Não é na intenção de falar, Senhor, olha, eu estou passando aqui, o Senhor tem que resolver o meu problema, o Senhor tem que fazer na minha vida. Não, não é isso. É saber que por onde eu passar, aconteça o que acontecer, eu não estou sozinho. Que Deus está cuidando de mim onde quer que eu esteja passando. Olha que isso significa que nós tiramos o foco de nós e colocamos o foco em Deus. É isso que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós queremos que o foco, que o objeto de toda a criação seja em nós. Nós queremos ser o centro do universo. Tanto que é por isso que na antiguidade o povo acreditava que a Terra era o centro do universo. E todo o resto girava em torno da Terra. Inclusive o Sol, os planetas, tudo girava em torno da Terra. Porque o ser humano tem uma necessidade de se sentir no centro, de se colocar como se tudo acontecesse em prol dele. Aquele belo umbigocentrismo, né? E quando descobriram que não era assim que funcionava, que o Sol era o centro do universo e a gente rodava em torno dele, até tentaram matar as pessoas que falavam isso, porque tiravam daquelas pessoas o que elas se sentiam especiais, únicas, o centro de todas as coisas. Por quê? Porque elas se esqueceram que o centro de todas as coisas nunca foi elas, nunca somos nós. Deus é o centro de todas as coisas. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós buscamos a nossa vida como se tudo tivesse que estar ao nosso favor. E inclusive isso nos leva a caminhos cada vez mais tenebrosos. E é por isso que o Senhor fala, olhem para mim. E é por isso que Davi fala, olha, eu estou com o Senhor e isso é suficiente. A minha vida não é o que importa, mas o que importa é ter Deus na minha vida. E é por isso que ele fala, onde quer que eu ande, quais caminhos eu tome, o Senhor está comigo. E aí continua, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E é importante, para antes da gente terminar essa parte desse salmo, ressaltar que quando ele fala, preparas para mim um banquete na frente dos meus inimigos, não é no sentido que Deus está colocando Davi sobre os seus inimigos. Muitas vezes as pessoas falam, Deus fez um banquete para mim, para todos os meus inimigos verem. Não.
O sentido dessa parte é que havia uma tradição, que quando alguém te convidava à mesa, dentro da sua casa, na casa daquela pessoa, você estava seguro. Então quando Davi falava que o Senhor prepara uma mesa para ele na frente dos seus inimigos, ele está dizendo que o Senhor me colocou em segurança. Não que eu estou me vangloriando sobre os meus inimigos, porque novamente eu voltaria o centro para mim de novo. Mas não. Eu sei que os meus inimigos estão ali, mas o Senhor me convidou à sua mesa e eu estou seguro. Os meus problemas não sumiram, as dificuldades não deixaram de aparecer, mas eu sei que quando eu estiver na mesa do Senhor, eu estou seguro. Olha como é diferente quando a gente tira a visão de nós e colocamos os nossos olhos em Deus. Porque a partir do momento em que a gente faz essa mudança, eu paro de me preocupar com as coisas e eu começo a confiar em Deus. Que é Deus que vai me conduzir, que é Deus que vai me dar esperança, que é Deus que vai me dar segurança, é Ele que vai me proteger, é Ele que vai me ajudar nas minhas dificuldades. Não que elas vão deixar de existir, mas que eu sei que eu tenho alguém ao meu lado sempre. E tendo agora entendido esse salmo, que isso fique guardado na sua mente, eu quero ir agora para uma parte em que Jesus fala sobre essas preocupações, sobre nosso tão preocupante dia do amanhã. Lucas 12, a partir do 13. Jesus também traz essa parte, que nós andamos tão preocupados com nós mesmos, com as nossas próprias necessidades, com aquilo que a gente quer. A gente olha tanto para nós mesmos, o nosso olhar é tão centrado na nossa própria vida, que nós esquecemos todo o resto. E quando a gente esquece todo o resto, nós também nos esquecemos de Deus. E é por isso que é bom lembrar, amados, que muitas vezes a gente vê de tudo quanto é lado. A gente até viu nessa música: a minha vida está nas mãos de Deus. Será que realmente está? Porque para que a sua vida esteja nas mãos de Deus, você tem que entregar a sua vida a Deus. Mas se você continua vivendo olhando somente para si, para suas próprias vontades, necessidades, anseios, desesperos, problemas, preocupações, você não colocou as suas vidas na mão de Deus. É isso que nós precisamos entender, há uma diferença. Então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com nada, que é só eu ficar quieto de boa e que tudo vai acontecer para mim? Olha, eu acho que quando a pessoa está pensando assim, ela também está tentando fugir da sua responsabilidade. O que Deus fala é que o centro da sua vida não tem que ser as suas preocupações. Isso não quer dizer que você não deva trabalhar, que você não deva cuidar das coisas, que você não deva ter cuidado com as coisas. Mas isso não significa que a sua vida deve ser direcionado para isso. Trabalhe, sustente-se e não se preocupe. Viva de uma forma em que a vida seja mais do que as coisas, mas que a vida seja centrada em Deus. E quando você centra a sua vida em Deus, você percebe que as outras coisas se alinham à vontade de Deus. Mas enquanto nós não conseguimos enxergar isso, que Deus é o centro, nós continuamos fugindo por esses caminhos tortuosos, querendo nos enganar, tentar enganar a Deus. Mas vamos ver aqui essa história que Jesus conta. Eu leio e vocês acompanham. Lucas 12, a partir do 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou arbítrio entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus já começa dando um recado aqui. Tomem cuidado com a ganância. Uma vez que vocês se tornam gananciosos e tudo que vocês procuram é ter cada vez mais e ter, isso
será um problema para vocês. E Jesus então agora conta uma parábola para ilustrar isso que ele quer dizer. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produzia muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, come, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse: insensato, essa mesma noite sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olhem a história que Jesus conta aqui. E ele fala: esse homem rico preocupava somente com o que ele tinha. E ele queria cada vez mais. Então ele juntou todas as suas riquezas, viu que o lugar onde ele tinha não cabia tudo. Então o que ele pensou? Já que eu tenho sobrando, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar outras pessoas? Não. Eu vou fazer a vida de outras pessoas melhores? Eu vou distribuir? Não. O que ele fez? Vou construir um celeiro maior. Vou construir um reservatório maior. E guardou tudo ali. E ele vira e fala para si mesmo: olha, agora você não tem que ficar preocupado mais. Você tem bens para muitos anos, para o resto da sua vida. Come, bebe, alegre-se. Olha aqui a questão. A questão aqui de Jesus não é o coma, bebe e alegre-se. A questão que ele fala é que o rico olhava somente para si e tinha toda a sua confiança naquilo que ele tinha, nos seus bens, na sua riqueza. Tudo que aquele rico tinha era o que ele possuía, era a sua riqueza, o que ele tinha juntado. E então ele recebe a mensagem: essa noite pedirão a tua alma. E como vai ser? Quem vai ficar com o que você tem? Para onde você vai? E Jesus fala: isso é o que acontece quando os homens são ricos na terra de bens, mas não são ricos para com Deus. Jesus então fala o seguinte: olha, onde está a sua confiança? Onde está a sua vida? Em que você tem confiado? Nas suas próprias forças? No seu trabalho? No seu dinheiro? Naquilo que você tenha juntado há muitos anos? Se é nisso que está a sua confiança, Jesus diz: tenho uma má notícia. Como ele disse aqui, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus deixa bem claro: se o centro da sua vida for aquilo que você tem, você caminha por um caminho em que em algum momento irão te perguntar: hoje pedirão a tua alma, e o que será? O que será feito da sua vida? E aí nós voltamos para aquele salmo. Nós temos centrado a nossa vida em nós mesmos, ou a nossa vida em Deus? Em que nós temos colocado a nossa esperança? De que nós estamos dependendo? Nós dependemos das nossas forças, das nossas riquezas, dos nossos bens, das outras pessoas, ou nós dependemos de Deus? E Jesus continua, depois de contar essa história, a partir do verso 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. A gente, muitas vezes, até nessa passagem, a gente lê rápido, não presta atenção. Você já parou para pensar que Jesus fala o seguinte: olha, não se preocupem com comida e nem com roupa, porque a vida
é mais do que isso. Olha que interessante. Jesus fala sobre elementos básicos da nossa sobrevivência. Que a gente precisa comer e a gente precisa se vestir. Não só para esconder o nosso corpo, mas as roupas também nos protegem. Igual hoje, num dia mais frio, você usa uma roupa mais quentinha. Quando o sol está forte, se você não estiver de roupa, você se queima. Então roupa não é simplesmente para você esconder as coisas, tá? Roupa é para te proteger. Então isso é uma necessidade básica que a gente tem para sobrevivência. E Jesus cita 2 elementos básicos da nossa sobrevivência. Ele fala, olha, vocês não têm que se preocupar com o que você come ou o que você veste. E olha que interessante, Jesus não está falando do resto. Jesus não está falando assim, olha, você não tem que se preocupar com as viagens luxuosas que você faz. Você não tem que se preocupar com as riquezas que você acumula. Não, Jesus fala do básico. Ele fala do básico, porque é isso que interessa. É a nossa sobrevivência que interessa. E considerada a nossa própria sobrevivência, que é o que interessa, Jesus ainda fala, não se preocupe com ela. Olha que interessante. Jesus reduz a nossa sobrevivência a 2 itens, que é a alimentação e as vestimentas. E ainda diz que esses 2 elementos que nós precisamos para sobreviver, a gente também não tem que se preocupar com eles. Olha que coisa interessante. Jesus fala, vocês não precisam se preocupar com isso. Porque uma vez que vocês confiam em Deus, Ele vai prover isso na vida de vocês. Porque Ele sabe do que vocês precisam. Olha que interessante. Ele sabe do que vocês precisam. Deus não está oferecendo coisas que você não precisa, não. Deus está oferecendo aquilo que você realmente precisa. E para aquilo que você realmente precisa, Deus fala, não se preocupe, porque eu vou cuidar de você. Uma vez que você tira os seus olhos daquilo que você realmente precisa, você para de se preocupar com Deus. Você começa a viver por aquilo que você não precisa. Continuamos aqui. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem. Contudo, não semeiam nem colhem. Não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Só um parêntese aqui. Ele ainda cita corvos. E não sei se vocês lembram, mas teve um profeta que confiava tanto em Deus, que no momento em que ele não tinha nada para comer, corvos levaram comida para ele. Interessante, né? Fecha parênteses. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Já pararam para pensar? Amados, por mais que nós hoje tenhamos uma tecnologia gigantesca, que nós tenhamos uma ciência avançadíssima, que a gente tem tratamentos e processos e itens de cura e coisa e tal, quando chega a nossa hora, meu amado, não tem o que a gente fazer. Não tem o que fazer. Quando chega a hora, é fim. E Jesus fala, vocês não podem aumentar a sua vida. Não tem jeito, quando chega a hora de vocês, vocês vão partir. E se vocês não podem mudar ou acrescentar o tempo na sua vida, que é algo que é a sua sobrevivência, que é algo, digamos, que tão simples, que tem tudo a ver com você, por que vocês estão se preocupando com o resto? Não faz sentido vocês se preocuparem com o resto. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Olha que interessante, Jesus fala, não busquem ansiosamente o que comer ou beber. O que ele quer falar assim, olha, se trabalhem, vivam, mas não se desesperem. Não achem que as coisas vão faltar. Deus cuidará de vocês. Vivam compreendendo que a vida é maior do que essas coisas. E que quando você entender isso, Deus vai suprir essas coisas na sua vida.
E ele fala: pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, amados, não é só focar num futuro distante, num céu maravilhoso e renovado, não. O reino de Deus é o agora, é viver conforme a vontade de Deus. Nós não estamos esperando um futuro para que nós estejamos com Deus. Nós estamos com Deus agora. E é por isso que o reino de Deus está em nós. E Jesus fala isso: o reino de Deus está em vós. Quando nós vivemos o reino de Deus, nós estamos no reino de Deus. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós afastamos do reino de Deus. É aqui que está a grande questão da nossa vida. Quando nós agimos conforme Deus quer que a gente haja, quando a gente tira o foco do nosso próprio umbigo, quando a gente vê que existem outras coisas além de nós, que as nossas vidas não resumem a nossa própria vontade, a gente consegue perceber o reino de Deus em nossas vidas. E quando nós percebemos o reino de Deus e começamos a viver esse reino, Ele fala: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, vocês terão o que vocês precisam. Mas além disso, lembre-se que tudo que vocês precisam é como dizia o salmista: o Senhor é o meu pastor, e isso é tudo que eu preciso. É isso que nós precisamos entender. Todo o resto nós podemos ter, mas o que nós precisamos ter é Deus em nossas vidas. E se nós temos Deus em nossas vidas, nada daquilo que nós precisamos irá nos faltar. E olha que interessante, eu volto nesse ponto, porque muitas pessoas acabam se frustrando com Deus, achando que esse nada que vai me faltar é as grandes coisas da vida, é aquilo grandioso, é eu querer ter uma casa de 50 cômodos, é eu ter um carrão do ano, das top, e eu vou ter tudo que eu quero na minha vida. Não. Quando Deus fala que nada nos vai faltar, é que nada essencial vai te faltar. Tudo o resto é supérfluo, desnecessário. Mas aquilo que você precisa para existir, para bem viver, para ser feliz, Deus vai suprir na sua vida. E é como diz o salmista: por onde quer que eu passe, eu estou bem, porque o Senhor está comigo. Paulo depois cita: olha, eu já passei por tantas dificuldades, eu passei fome, eu naufraguei, eu passei tantas dificuldades, mas eu passei fome, mas eu também tive momentos que eu comi, teve momentos que eu tive alegria, que eu dancei, que eu festejei, que eu tinha gente ao meu redor, tinha hora que eu não tinha ninguém, mas em todo tempo o Senhor estava comigo, e isso é suficiente. É nesses momentos, amados, que nós percebemos se nós realmente dependemos de Deus. Se você acha que a sua dependência de Deus se resume aos bens que você tem e que porventura Ele poderia te dar, você não entendeu o que é depender de Deus. Depender de Deus é saber que eu posso passar a luta que for, o que eu preciso para sobreviver não vai faltar. Eu posso ter as maiores dificuldades da minha vida, mas eu tenho alguém ao meu lado que irá cuidar de mim, cuidar do meu coração, me dar esperança, encher o meu coração de amor, que vai me fazer repousar em pastos verdejantes. Não quer dizer que eu vou ser movido para esses pastos, mas que eu vou me sentir como se neles eu estivesse, mesmo passando pelo vale de sombra e morte. Essa é a diferença que nós temos que entender. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. É a grande questão. É o foco em Deus, sabendo que Deus é tudo em nossas vidas. Portanto, Jesus termina essa parte aqui dizendo: não tenham medo, pequeno rebanho,
pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus fala então: está sobrando na sua vida? Guarda não, distribui para quem precisa. Sua vida está se preocupando com tantas coisas? Pare de se preocupar. Preocupe-se com o próximo, que o próximo precisa de você. Da sua vida, Deus cuida. Talvez o seu próximo precise de um cuidado que o leve a entender que Deus também pode cuidar dele. É por isso que nós não conseguimos, amados. É aquela história. Nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você está preocupado demais com a sua vida, você não tem tempo para ver a vida do outro. Se você está preocupado demais em se tornar rico, multimilionário, você não tem tempo para perceber as pessoas que passam fome. Se você está tão preocupado em encher os seus celeiros de bens que garantam o resto da sua vida tranquilidade, você não consegue ver as pessoas ao seu redor que passam necessidade no hoje. Se você está tão preocupado com o seu trabalho, com acumular cada vez mais dinheiro, você não consegue ver que a sua família está precisando da sua presença. Que você está mais preocupado em ganhar dinheiro, muitas vezes com a desculpa de que você está ganhando dinheiro para a sua família, mas a sua família precisa de você hoje, mas você não está disponível para ela hoje, porque você está buscando outras coisas que não interessam. Amados, o reino de Deus, buscar o reino de Deus significa nos preocuparmos com aquilo que deve ser realmente importante, que são as pessoas. E as pessoas são aquelas que vão herdar o reino de Deus. Não são as coisas que importam, não são as coisas que herdam o reino de Deus, são as pessoas. Mas se eu me preocupo com as coisas, as pessoas ficam para trás. E como as pessoas podem alcançar o reino de Deus se eu estou preocupado com as coisas? Então, amados, guarde isso no seu coração. Não sou eu que estou falando, Jesus fala. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro, ou seja, aquilo que você anseia, aquilo que você busca, aquilo que você se preocupa, são apenas bens materiais, sinto te informar, o seu coração não está em Deus. E se o seu coração não está em Deus, você dele não depende. Mesmo que você possa até falar que depende de Deus, mas você não depende. Se o seu coração não está em Deus, você não depende de Deus. E se você não depende de Deus, Ele não cuida de você, porque você se acha autossuficiente. Você confia na sua própria força, nas suas próprias riquezas, no seu próprio trabalho, e não há espaço para que Deus cuide de você. Mas quando você confia em Deus, você sabe que o que você faz não é o que importa, mas é o que Deus faz na sua vida. Então eu peço que vocês reflitam nessa manhã sobre isso. Onde está o seu tesouro? Onde você tem guardado o seu tesouro? Nos seus bens? Nos tesouros da sua vida? Ou você tem armazenado o tesouro junto com Deus nos céus, tendo o seu coração voltado para Deus? Então guarde isso no seu coração. Lembre-se que uma vez que você entrega o seu coração e a sua vida a Deus, não existe meio termo. Ou você entrega por inteiro e confia que a sua vida está totalmente nas mãos de Deus e o resto se torna resto, ou você não entregou a sua vida nas mãos de Deus. Não existe, vou entregar a Jesus só metade da minha vida e da outra metade cuido eu. Não. Você tem que entregar a sua vida por completo. E isso só vai acontecer quando você dizer: o Senhor é meu pastor, e isso é suficiente. Então guarde essa palavra no seu coração, reflita sobre isso e pense:
eu realmente dependo de Deus? Ou eu tenho tentado viver como se eu tivesse como fazer tudo na minha vida? Guarde isso no seu coração, reflita sobre isso e lembre-se que Deus quer cuidar de você, mas isso só irá acontecer quando você entregar a sua vida totalmente a Ele. Amém? Vamos estar orando agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que Tu quer cuidar de cada um de nós, cuidar das nossas vidas, daquilo que a gente realmente precisa. O Senhor quer saciar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Mas para que isso aconteça, Senhor, nós temos que saber que é o Senhor que tem cuidado de nós. Senhor, nos ensine a entender que nós não podemos e não conseguiremos ser autossuficientes, mas quando nós entregamos a nossa vida a Ti, em tudo o Senhor irá cuidar de nós. Ensina, Senhor, a tirar os nossos olhos da nossa própria vida, do nosso próprio umbigo, que nós possamos viver para o Teu reino, que nós possamos, Senhor, servir as pessoas e fazer com que o mundo conheça a Ti através das nossas vidas, porque nós estamos querendo viver o Teu reino. E para viver o Teu reino, Senhor, nós temos que saber que o Senhor é o centro das nossas vidas e nada mais interessa. Nós Te pedimos, Senhor, nos ensine a fechar os nossos olhos para as preocupações desta vida, mas que o nosso foco seja o Senhor. E que nós, Senhor, possamos saber que quando o Senhor está conosco, nós temos tudo. E por onde quer que nós passamos, pelo vale da morte, pelas sombras, pelas trevas, pelos inimigos ao nosso redor, nós sabemos que com o Senhor nós estamos em segurança, que com o Senhor nós temos esperança e que com o Senhor nós estamos cheios de amor. Nós Te louvamos porque o Senhor nos entregou o reino, para que com o reino nós estejamos próximos de Ti. Então, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Teu amor é grande para conosco, e naquilo que nós precisamos, o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém?